temerei o mal. Seu bordão e seu cajado dão-me proteção real. Contra o meu inimigo, o Senhor sempre virá. Me prepara uma mesa e comigo nela está. Unge a cabeça minha com óleo do seu amor. O meu gozo é transbordante, pois meu cálice tem doçor. Por sua misericórdia e por seu sublime bem, habitarei em sua casa eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Maria de Jesus louvando um terceiro hino. Glória a Deus. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o 193. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virás. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virás. Amém.
Glória a Deus. Mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer leitura da palavra do Senhor, a palavra oficial nessa noite. Aleluia. João capítulo 13, verso 1. Glória a Deus. João capítulo 13, versículo 1. Aleluia. Louvado seja Deus. Treze primeiro. Quem encontrou, diga amém. Leia um versículo, na igreja lê outro, como de costume, amém? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, tu não sabes agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Todos, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? Vamos orar. Quem precisa de oração? Aleluia. Vamos orar nessa noite, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, meu Pai, nessa noite por estar na tua casa, por cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Nós te louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos tem dado, meu Pai, mais uma vez, poder nos reunir na tua casa para exaltar o teu santo e poderoso nome. Nós te damos graças por esta palavra, meu Pai, nós te damos graças por este momento de estarmos na tua casa, Senhor. Nós oramos, meu Pai, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Meu Deus, o teu servo, o pastor Chagas, está ali viajando, Senhor. O presbítero Sérgio também, meu Pai, foi ali viajar. O diácono Júnior também, que está viajando nessa noite, ó Pai, te pedimos, pela vida dos teus servos, te pedimos que o Senhor guarde, livre de todo mal, Senhor da glória, que o teu nome seja glorificado. Aonde os teus servos estiverem, meu Pai, toma em tuas mãos, ó Pai, este culto, Senhor, este ministério, meu Pai, a Deus, ali na Lagoa do Curral, Senhor, a Boa Vista, meu Pai, aqui na cidade de Martinópolis, Senhor Deus, que o Senhor, meu Deus, amado, através da tua igreja, glorifique o teu nome, opere grandiosamente na tua igreja, Senhor, meu Deus, renova, restaura os teus filhos, que a cada dia aconteça um avivamento espiritual nas nossas vidas, ó Pai, e que o teu nome
seja glorificado na vida de cada um. Toma o primeiro e último lugar desse culto e opera poderosamente nessa noite, Pai, falando aos nossos corações por intermédio de cada hino que será entoado a Ti, de cada, meu Deus, ó Pai, saudação, de cada mensagem, por meio da Tua palavra, meu Pai. Não nos deixa sair daqui da mesma forma que nós entramos, meu Senhor. Nós Te pedimos que nesta noite, ó Pai, assim como o Senhor tem feito, operado neste lugar, continua de uma maneira extraordinária, meu Pai, fazendo a Tua vontade, o Teu querer. Assim nós Te pedimos nessa noite e nós Te damos graças no nome de Jesus, amém. E aplauda ao Senhor Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como é sabido dos irmãos, né, irmãos, o pastor está viajando, o presbítero Sérgio também viajou para cumprir uma agenda, né, ele pediu para a gente dirigir o culto hoje e, né, irmãos, pregar, né, não é doutrina, é apenas uma mensagem. Estamos aqui para, né, obedecer e também para louvar a Deus junto com a igreja, amém? Glória a Deus. Nesse momento nós já vamos passar para as oportunidades. Os jovens estão louvando ao Senhor Jesus nessa noite, depois as senhoras, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mocidade. Glória a Deus. Mocidade louvando. Conjunto de nós, Cristo da Matriz, com a paz do Senhor, amém? Sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é, eu tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é, eu tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Ele
graça, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não teme o tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Oh, Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. Amém. Amém. Canta agora aí. Eu não tô gripado, não. Eu tô com ruim da garganta. Cônjuge de mocidade. Oh, perdão. Cônjuge de senhora. Cântico de ano, salvado da igreja de Cavais, Senhor. Oh, glória. Vamos falar? Se conecta aí, o outro tá conectado. Ela chegou, mas estava nos pés cantando, olha. Abriu. Aleluia, Deus. Deixa eu ver se eu tenho fidelidade. Alguma integridade. 17. Ou será só isso aqui mesmo, hein? É não, né? Eu acho não. Aleluia, Deus, te adoramos. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei.
Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos chocados no céu, com o risco de morrer, mas que importa ele obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia, te adoramos, Pai. Oh, glória a Deus. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares não quero não, os palácios não quero não. Esse aqui como Daniel, com os olhos tocados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é ele obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, à esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Deus envia anjos para me guardar. A minha adoração exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Amém, aleluia, Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós já vamos continuar dando a oportunidade para os irmãos. Amém. Glória a Deus. A irmã Mariana, a oportunidade para louvar o hino. Depois a irmã Brenda. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero adorar diante da morte, não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu. Será que pode ser assim nos dias de hoje, mesmo na decepção, Deus achar um adorador? É muito difícil na provação o louvar, abrir mão da própria dor e o adorar. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando, esse adorador, quando abre sua boca, faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora, a qualquer momento ele se ergue agora, porque sabe que sua adoração move a mão de Ele entrou no tempo para adorar, deixou seu luto, deixou seu lar. Queria saber o pensamento de Davi no momento dessa adoração. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi romper seu luto, foi o que escolheu. Davi se prostrou, rasgou o seu coração, Deus curou a sua dor através da sua adoração. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando, esse adorador, quando abre sua boca, faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora, a qualquer momento ele se ergue e adora,
Mais uma vez, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Peço que meus amados irmãos me ajudem para nós louvarmos ao Senhor. Chorava bem no auge da minha dor, nada me consolava, mas eu sobrevivi como águia solitária e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Perdendo, aprendi a subir, descendo. Coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aleluia, Deus, louvado seja Deus. Coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. 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 Aleluia, Deus. É que eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou o momento, irmãos, nós vamos ofertar na casa do Senhor. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta. Aleluia.
Queria convidar aqui o Jeremias para recolher os dízimos, ofertas, amém, Vaz? Glória a Deus. Depois a diaconisa Elisamar louvando o hino das ofertas, amém? Nós vamos orar, curva sua cabeça, vamos orar juntamente comigo. Senhor Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, apresentamos, ó Pai, os dizimistas, os ofertantes da Tua casa. Te pedimos, ó Pai, nesta noite, Senhor, e o Senhor abra as comportas dos céus, as janelas, ó Pai, e derrame ricas bênçãos sobre o Teu povo, ó Pai, repreendendo o devorador, o roubador dos Teus céus, que nessa noite o Senhor abençoe o Teu povo de uma maneira toda especial, no nome de Jesus, assim nós te pedimos e te damos graças, amém, e graças a Deus. Não vamos que são meio. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Louvar Ele, pois Ele é digno de honra e de glória. Aleluia. Frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota Ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me levará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. Sim, o dono deste mar também é teu dono. Aleluias, Ele é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota Ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria.
a calmaria. Te adoramos, Deus. Amém. Glória a Deus. Irmão Berlândia, temos visitante hoje? A irmã Berlândia apresenta os visitantes, amém? Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quem está nos dando a honra mais uma vez de nos visitar, a nossa irmã Toninha e a nossa irmã Valda. Se a igreja está feliz, como devemos dizer? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre, leve a sua bênção. Jesus te ama. E nós também. Amém. Sintam-se à vontade na casa do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Essa noite, irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Convido você para abrir sua Bíblia comigo no livro de 1 de Samuel. Aleluia. 1 de Samuel, capítulo de número 7. Primeiro de Samuel, capítulo 7, verso 1. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro livro do Samuel, capítulo 7, verso 1. Nós vamos ler alguns versículos. Todos encontraram? Podemos ler. Está escrito assim na palavra do Senhor. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e todo o Israel lamentava pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, e tirar dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparar o vosso coração ao Senhor, e servis só a Ele, Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre eles os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo, os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava,
e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E o Senhor trovejou naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os confundiu de tal maneira que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcá. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe por nome Ebenezer, que quer dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Então os filhos de Israel os filisteus foram abatidos e nunca mais invadiram os limites de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel foram-lhes restituídas, desde Ecrom até Gate e até os seus territórios. Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos, irmãos, nesta passagem, aleluia, um acontecimento entre o povo de Israel contra um dos seus inimigos, os filisteus. Nós vamos ver, irmãos, em toda a história do povo de Israel, várias batalhas entre esses dois povos, entre essas duas nações. Os filisteus, irmãos, eram um dos inimigos, que eu posso dizer, peculiar do povo de Israel, porque sempre os filisteus foram calo, né, no sapato do povo de Israel. Sempre, de vez em quando, os filisteus se levantavam contra Israel. Os filisteus estavam lá, né, irmãos, pelejando contra os filhos de Israel. E nós vemos, irmãos, no capítulo 4 do primeiro livro de Samuel, nós vamos ver, irmãos, quando ele era sacerdote e os seus filhos também assumiam o sacerdócio ali no tabernáculo. Nós vamos ver, irmãos, que o Senhor, aleluia, por meio de Eli, julgava os filhos de Israel como sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Só, irmãos, que os filhos de Eli, eles não faziam a vontade de Deus. Eles eram filhos desobedientes, não cumpria, aleluia, né, quando jovens ali, a vontade de Deus. E Deus rejeita o sacerdócio de Eli e jura para Eli, dizendo que nunca, aleluia, ele seria, nem isso seria mais sacerdote sobre a casa do Senhor. E nos tempos de Eli, irmãos, no capítulo 4 nós vamos ver que numa peleja de Israel contra os filisteus, aleluia, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos na batalha. E quando ele ouve a notícia de que Israel perdeu a batalha, que os seus dois filhos morreram, ele cai da cadeira que está sentado e morre. Nesta peleja do capítulo 4, irmãos, a arca do Senhor, a arca da aliança do Senhor, irmãos, que representava a presença de Deus, ela foi tomada pelos filisteus. Os filisteus tomaram a arca da aliança e levaram, irmãos, para as suas cidades, levaram, irmãos, para o seu território, e Israel ficou sem a presença de Deus. Aleluia. No capítulo 5, irmão, nós vemos, glória a Deus, que por causa da arca da aliança estar nos territórios dos filisteus, o Senhor castiga eles, o Senhor aflige eles, irmãos, aleluia, com úlceras, com hemorroidas, e eles se desesperam e
envia de volta a arca do Senhor para a terra de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. A arca, fica na cidade, irmãos, de Bet-Semes. Glórias ao nome do Senhor. Os Bet-Semitas, glória a Deus, não vigiaram, fizeram algo que não era para eles fazer, que ninguém podia olhar para dentro da arca. Os Bet-Semitas foram lá, abriram a arca, olharam para dentro dela, e por causa, irmãos, dessa ação dos Bet-Semitas, o Senhor também castigou aquele povo, aleluia. Morreram alguns deles, e eles ficaram atemorizados e disseram: nós não podemos também ficar com a arca do Senhor, vamos enviar a Kiriat Jearim. E depois desta tragédia, irmãos, eles enviaram a arca do Senhor a Kiriat Jearim. Nesse período de tempo, irmãos, em que a arca ficou da terra dos filisteus até Kiriat Jearim, passaram-se 20 anos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. 20 anos, aleluia, sem a arca da aliança, sem a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que Israel, o povo de Israel lamentava. O povo de Israel, irmãos, lamentava pelo Senhor. Ou seja, o povo de Israel estava angustiado, estava, irmãos, um estado, aleluia, de tremenda angústia por não ter a presença de Deus no meio deles, não ter a presença de Deus na vida deles, não ter a presença de Deus junto com eles. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É isso, irmãos, que acontece muitas das vezes conosco. Quando nós estamos sem a presença de Deus na nossa vida, nós ficamos angustiados, tristes, cabisbaixos, até pensando que nós não vamos conseguir vencer as lutas, as batalhas. Louvado seja, porque Deus, irmãos, não está presente conosco. Muitas das vezes nós estamos distantes da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nessa noite, irmãos, o Senhor trará de volta sobre as nossas vidas, aleluia, a sua glória, o seu poder, a sua presença, aleluia, e nos dará vitória no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E quando o povo, irmãos, estava nessa situação, lamentando, Samuel falou para eles, disse assim: olha, se vocês de todo o vosso coração se converter ao Senhor, expulsar de entre vós os deuses estranhos, aleluia, e preparar o coração de vocês e servir somente ao Senhor, Ele vai livrar vocês da mão dos filisteus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Porque o povo de Israel nessa época estavam sem a presença do Senhor, sem a arca da aliança no seu meio, aleluia. Eles começaram a adorar outros deuses, começaram a buscar outros deuses, eles começaram, aleluia, não servir ao Senhor como Deus queria, eles começaram a servir a outros deuses, aleluia. E só depois que Samuel disse: olha, vocês têm que se converter ao Senhor, vocês têm que tirar do meio de vocês os deuses estranhos, vocês têm que tirar os balins, aleluia, os astarotes, e servir somente ao Senhor. Porque se vocês se voltar para Deus, se vocês buscar somente ao Senhor, servir somente a Ele, Ele vai livrar vocês das mãos dos seus inimigos. Glórias ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Então, irmãos, o que foi que aconteceu? Samuel congregou o povo e disse assim: olha, eu vou orar por vocês ao Senhor, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em um só lugar, e aí eles enviaram maiorais do exército dos filisteus para afrontar, como era de costume, para atemorizar Israel. Mas a Bíblia diz que os filhos de Israel temeram e disseram para Samuel: olha, Samuel, não cessa de clamar ao Senhor,
não cesse de clamar ao Senhor por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. A Bíblia diz, irmãos, que Samuel toma ali um cordeiro que ainda mamava, ofereceu em holocausto ao Senhor, em sacrifício a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no momento em que eles estavam oferecendo sacrifício, irmãos, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. Mas porque eles estavam sacrificando ao Senhor, estavam ali congregados, aleluia, sacrificando a Deus em holocausto, sacrificando ao Senhor um cordeiro, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, aleluia, trovejou do céu naquele dia sobre os filisteus, irmãos, e eles ficaram confundidos de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Sabe o que é que eu aprendo com isso, irmãos? Que enquanto nós adoramos, enquanto nós sacrificamos ao Senhor, enquanto nós buscamos a Deus, aleluia, enquanto nós estamos congregados, aleluia, oferecendo sacrifícios ao Senhor, aleluia, o Senhor peleja por nós, o Senhor através do céu, irmãos, aleluia, confunde o nosso inimigo e nos dá vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto você louva, enquanto você adora, Deus peleja por você. Enquanto você busca, você oferece seu sacrifício ao Senhor, aleluia, Deus confunde o teu inimigo e te dá vitória nas tuas causas, nos teus problemas, nas tuas tempestades. Louvado seja o nome do Senhor. O que você não pode é parar de adorar o Senhor. Você não pode é parar, aleluia, de congregar, parar, aleluia, de buscar a Deus. Porque se você buscar, se você orar, se você, aleluia, continuar adorando ao Senhor, irmãos, o inimigo está em batalha de retirada. Aleluia. Aí se cumpre na nossa vida o que se cumpriu lá com Ezequias. Deus disse para Ezequias: olha, Ezequias, essa peleja ela não é vossa, essa peleja não é de vocês, essa peleja é minha. Apenas louvem, apenas adorem, aleluia, que vocês vão ver o que vai acontecer. Se você continuar buscando, meu irmão, se você continuar adorando a Deus, continuar exaltando o nome do Senhor, mesmo em meio às pelejas, em meio às dificuldades, Deus vai te dar vitória. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, que os homens de Israel saíram e perseguiram os filisteus até Bet-car e destruíram os filisteus. Agora aqueles que estavam oprimindo, agora já não oprime mais, porque Deus deu vitória ao seu povo. Glórias ao nome do Senhor. Aí Samuel toma uma pedra e coloca entre Mispa e Sem e chama de Ebenezer e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje nós podemos dizer, irmãos, que até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode dizer que até aqui o Senhor te ajudou, aleluia. Porque se não fora o Senhor que estiver ao nosso lado, irmãos, o diabo já teria nos destruído. Se não fora o Senhor que estivesse com você, aleluia, com certeza você não estaria aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que os filisteus foram abatidos de tal maneira que Israel, aleluia, invadiram as terras dos filisteus, porque a mão do Senhor era com eles. E até aquilo, irmãos, as cidades, aleluia, que os filisteus haviam tomado dos filhos de Israel, as cidades que eles tinham roubado dos filhos de Israel, irmãos, foram restituídas. O Senhor devolveu a eles, o Senhor deu de volta para Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite eu quero profetizar na tua vida que Deus dará de volta tudo aquilo que o inimigo roubou da tua vida. Em nome de Jesus, nessa noite o Senhor te dará de volta tudo aquilo que o inimigo te roubou, aleluia.
e você sairá daqui nessa noite com a vitória nas tuas mãos, porque é Deus quem peleja por ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É bem verdade, irmãos, que muitas das vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que nós nos perguntamos por quê. É bem verdade, irmãos, que muitas vezes acontecem algumas situações na nossa vida e nós questionamos com Deus por que nós passamos por aquilo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez Deus requeira de nós, como aqui Ele requereu do povo de Israel, que estava distante. Eles precisariam se voltar para Deus, lançar os Baalins e os Astarote fora, para que Deus pudesse agir e dar vitória a eles, para Deus livrar eles das mãos dos filisteus. É bem verdade, irmãos, que muitas das vezes tem algumas coisas nas nossas vidas que às vezes atrapalha o agir de Deus na nossa vida. É bem verdade que existe algumas coisas, muitas das vezes em nós, aleluia, que Deus, Ele quer que nós lancemos fora, porque enquanto nós estivermos agarrados àquilo, o Senhor permanece na dele. Ele espera um passo de nós, Ele espera uma decisão nossa, Ele espera uma atitude nossa para que Ele possa agir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim como esse povo, irmãos, precisou se voltar para Deus, se congregar, aleluia, e oferecer sacrifício ao Senhor, aí sim Deus ouviu do céu e pelejou por eles e deu vitória a eles. Muitas das vezes, irmão, nós estamos perdendo as batalhas, estamos perdendo as nossas guerras, porque Deus diz assim para nós: olha, lança fora, e nós não lançamos. Deus diz assim para nós: meu filho, minha filha, eu não quero que você tenha isso, que você faça isso. E muitas vezes nós estamos agarrados e nós estamos perdendo a batalha. Muitas coisas às vezes atrapalham Deus agir na nossa vida e nós precisamos lançar fora. Existe uma lista de coisas que talvez eu poderia citar aqui nessa noite, mas cada um de nós temos consciência, cada um de nós que estamos aqui, nós temos entendimento, nós conhecemos a palavra do Senhor e sabemos aquilo que Deus tem para nós e o que Ele quer de nós. Aleluia. E nessa noite, talvez você seja um dos que Deus está dizendo assim: eu quero que você tire alguma coisa, eu quero que você lance fora alguma coisa, e aí eu vou te livrar da mão do teu inimigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Te livra disso, lança fora, e tu vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Joga fora aquilo, aleluia, e tu vai ver o que eu vou fazer na tua família. Lança fora, aleluia, e tu vai ver o meu operar na tua vida. Louvado seja Deus. Glórias ao nome do Senhor. Então, primeiro aqui, irmãos, eles se converteram ao Senhor, lançaram fora os deuses estranhos, prepararam o coração para servir somente ao Senhor. Aleluia. Depois do sacrifício, depois da adoração, Deus mandou fogo do céu, trovejou, aleluia, e destruiu os seus adversários. É isso que Deus vai fazer na sua vida nessa noite. É isso que Deus vai fazer nas nossas vidas, na nossa família. É isso que Deus vai fazer. Enquanto você adora, enquanto você se volta para Deus, eu torno a lhe dizer que Deus vai dar a tua vitória. Enquanto você busca, enquanto você sacrifica, enquanto você renuncia,
para fazer a vontade de Deus, Deus é quem peleja por você. Deus é quem guerreia as suas guerras. Deus, aleluia, é que faz a sua embarcação não afundar na tempestade, porque Ele está no controle da tua vida. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite. Glórias a Deus. Esta, irmãos, foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém? Fique com essa palavra. Deus abençoe a sua vida. Medita nela. Aleluia. Que Deus possa lhe dar mais entendimento a cada dia da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Só reforçando aqui, irmãos, né, um convite. No domingo pela manhã nós estaremos fazendo evangelismo junto com alguns irmãos. Se você sentir Deus de nos ajudar, amém? 9 horas da manhã estaremos ali no irmão Zé Roberto. Nós orarmos para nós sairmos ali na Jubina, fazermos um evangelismo, para que Deus, irmãos, né, se alegre. E eu oro a Deus, irmãos, para que vidas sejam alcançadas. Eu oro a Deus para que Deus alcance vida naquele lugar, porque a gente vê tanta gente, irmãos, precisando, né, de um encontro com Jesus, precisando mudar de vida. E só Jesus, irmãos, pode fazer isso, né? Só Deus pode mudar a situação. E nós estamos aqui como instrumento do Senhor. Então olha para o teu irmão e diz assim: irmão, olha para ele e diz assim: irmão, deixa Deus te usar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos se colocar de pé, irmãos. Vamos orar, agradecer a Deus por Deus nos conceder mais este dia de vida para nós. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus querido e meu Deus amado, nós te agradecemos, ó Pai, por mais este dia, Senhor, que se findou, ó Pai. Nós te agradecemos por este momento, ó Pai, de estarmos na Tua casa, meu Deus amado, ouvindo a Tua palavra. Nós te louvamos, ó Pai, porque nós nos reunimos aqui como um corpo, Senhor, para louvar o Teu nome, bendizer ao Senhor, ó Pai, porque nós não temos outro bem maior que não seja o Senhor. O Senhor é a nossa porção na terra dos viventes. O Senhor, meu Pai, é o nosso galardão nesta terra, meu Pai. Nós te pedimos nesta noite, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, nos despeça em paz ao nosso lar, cobertos com o Teu sangue, nos dando uma noite de paz e tranquilidade, e ser conosco, meu Pai, a cada dia, nos guardando, nos livrando de todo mal, no nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, vão em paz, que Deus abençoe a cada um, no nome de Jesus, amém?